queria começar falando do que disseram nos Estados Unidos, porque eu acho que foi uma visão muito voltada para essa questão do enfraquecimento da extrema-direita no Brasil. O New York Times apontou para isso, o Washington Post falou muito que com a decisão o Bolsonaro praticamente não tem mais chance de voltar ao poder. Alguns outros analistas por aqui acham que essa é uma visão radical demais. A gente vê, por exemplo, o Wall Street Journal falando, na verdade, que isso pode gerar uma tensão ainda maior, deixar a extrema-direita ainda mais raivosa e o cenário político ainda mais tenso na maior nação da América Latina. Algo parecido com o que disse o britânico Financial Times, viu? Um pouco nessa linha de que Bolsonaro não tem chance de voltar, mas que é preciso ficar atento à reação dos bolsonaristas. O Espanhol é o País lembrou de outros processos judiciais que o Bolsonaro enfrenta, e, enfim, é muito interessante a gente ver essas manchetes lado a lado. Eu gosto muito também de olhar o que aconteceu na vizinhança, né? Porque historicamente a gente fala muito em análise política da pink tide, das ondas na América Latina. Muitos dos governos de extrema-direita acompanham essa onda em vários países, assim como a reação da esquerda acompanha uma espécie de onda em todo o continente. Então é interessante ver manchetes como a do argentino La Nación, que fala que essa decisão desperta aí uma corrida pela liderança da direita no país e que essa corrida ainda não tem alternativas claras. Já o El Comércio do Peru falou que o Bolsonaro tem esperança de que o Congresso aprove um projeto de lei de anistia para condenados por crimes eleitorais em 2022. E uma coisa que eu queria destacar, voltando agora para os Unidos para fechar esse comentário, é que uma coisa muito discutida nos Estados Unidos foi por que isso aconteceu com Bolsonaro e isso não acontece com Trump. O Trump continua não sendo inelegível, continua sendo, inclusive, o mais forte candidato do Partido Republicano para as próximas eleições. Por que essa diferença, sendo que os dois falaram em fraude, os dois tentaram enfraquecer o sistema eleitoral sem nenhuma prova, os dois tiveram seus apoiadores destruindo prédios públicos. E uma reportagem do New York Times que a gente está vendo aí aponta diferenças estruturais, políticas e de governo nos Estados Unidos e no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, um sistema eleitoral feito pelos estados, no Brasil, um sistema federal, com o Tribunal Superior Eleitoral. Chamou as cortes americanas, nessa reportagem do Times, de lentas e metódicas e as brasileiras de proativas e rápidas. E os jornalistas do Times ouviram o ex-ministro Ricardo Lewandowski, que diz que a lei da inegibilidade foi criada porque prefeitos, governadores e presidentes tendem, no Brasil, a abusar do poder para serem reeleitos.